Boa tarde a todos, meu nome é Amália e sou palestrante do Grupo Aulas da Vida. Para quem tem nos acompanhado, é toda sexta-feira às 13h30 e essa transmissão é feita pela TV SEAC de Bauru. Antes de começarmos a falar sobre o nosso tema de hoje, eu gostaria de fazer uma prece com todos vocês. Jesus, amigo de todas as horas, estamos aqui reunidos em seu nome para mais uma tarde de esclarecimento do vosso Evangelho e da nossa doutrina espírita. Eu conto com a sua presença entre nós e que possas distribuir as suas bênçãos sobre a todos aqueles que neste momento estão nos ouvindo. Sobre todos aqueles que estão com o pensamento voltado para o alto. Abençoe a todos nós, Senhor. E em teu nome, Jesus, em nome de Deus, vamos dar início à nossa palestra, os nossos estudos desta tarde. E que assim seja. Meus amigos, o nosso tema do mês de março, como a Patrícia já falou na semana passada sobre a mulher, né? Mulher guardiã da família. E nós dedicamos esse resto do mês de março a falar sobre a mulher, porque é impossível falar no mês de março sem lembrar que é o mês da mulher. E este mês, então, nós estamos vendo as mulheres segundo o Espiritismo, como que é a visão do Espiritismo sobre a mulher. E hoje a minha palestra, nosso estudo, vai ser sobre o avanço intelectual e moral da mulher. Quer dizer, quando se fala na palavra avanço, então nós temos que pensar um pouco. Esse avanço foi aos poucos, né? Não foi de uma vez. Em meados do século XIX, quando Allan Kardec fazia suas pesquisas sobre os fenômenos espirituais que estavam tão em moda naquela época, a luta pela emancipação da mulher já tinha começado a dar os seus primeiros passos, ainda muito acanhados. Mas nos Estados Unidos, como a Patrícia explicou para vocês, houve aquele incêndio naquela fábrica e aquelas tecelãs, morreram muitas mulheres. Isso fortaleceu o movimento, porque esse movimento já vinha tendo ideias mais concretas, mais avançadas para a época, pela igualdade da mulher. Allan Kardec, um homem de visão, além do seu tempo, que eu diria, né? Era um espírito muito adiantado, também se preocupava com essa condição inferior da mulher. E ele já estava, né? Foi criado nesses costumes, né? Vendo que a mulher era muito desvalorizada. O que ele faz? Ele não ficou indiferente a essa condição inferior da mulher. E ele, então, cuidadosamente, ele prepara 7 perguntas aos espíritos da codificação, que são espíritos superiores, tendo cuidado de verificar com os espíritos maiores sobre essa condição dos direitos da mulher e também do homem. E essas perguntas são, sim, respondidas pelos espíritos. E hoje, para o nosso estudo, nós vamos ver apenas uma pergunta, que é a questão número 817.
Essas questões todas estão no livro dos Espíritos, no terceiro livro. O livro dos Espíritos é dividido em 4 livros e no terceiro livro fala sobre isso. E no capítulo 9 fala sobre a lei de igualdade. Vamos a essa pergunta que Kardec faz. Ele diz o seguinte: o homem e a mulher são iguais perante a Deus e têm os mesmos direitos? Por que ele fez essa pergunta? Mais para frente a gente vai ver. O que os espíritos respondem? O homem e a mulher. Porque ele não vai responder somente sobre a mulher. Eles dizem o seguinte: Deus não deu a ambos o conhecimento do bem e do mal e a capacidade de progredir? Veja bem, eles responderam com outra pergunta. Então eu diria que é uma resposta à pergunta. E Kardec, então, ficou muito mais ciente de aquilo que ele pensava, de tudo aquilo que ele pensava sobre a mulher, era verdadeiro. Deus deu a capacidade, a inteligência para ambos. Ele não criou especificamente só o homem nessa condição feminina e deu-lhe a alma, deu-lhe a inteligência. Não, a mulher também é criação sua. E Deus não faz nada imperfeito. Até então, pessoal, a mulher era considerada tão inferior, mas tão inferior, que os homens, a sociedade, né, numa forma geral, diziam que a mulher não possuía alma. E Kardec ficou indignado com aquilo. Porque depois dessa resposta dos espíritos superiores, não ficaria mais dúvida sobre o valor do homem e da mulher. Vejam bem que a mulher não teria alma. Até então, pessoal, as mulheres eram criadas de uma forma para se considerar inferior tão grande, que desde pequena já era sugestionada para isso, que ela mesma passou a acreditar na sua inferioridade, que ela também não teria alma. Mas Kardec, lendo um artigo num jornal, num outro jornal, ele leu que um escritor, um articulista daquele jornal, teria dito o seguinte, que a mulher não teria alma e que a mulher nasceu somente para dar prazer ao homem. É natural que um homem com a visão que ele tinha ficasse horrorizado ante a tudo isso. Então, na revista Espírita, de janeiro de 1866, ele escreve um artigo sobre isso. Essa revista Espírita ele escreveu, era um periódico mensal, ele escreveu por 12 anos, até pouco antes da sua morte. E ele resolve escrever um artigo sobre isso. É claro que eu não vou poder ler para vocês o artigo inteiro, é muito bonito, mas alguns trechos eu vou passar para todos vocês. Diante da resposta dos espíritos, que não foi uma resposta, foi uma pergunta para que nós pudéssemos meditar, para que ele pudesse meditar. Ele escreve o seguinte: durante muito tempo, elas, as mulheres, né, aceitaram essa submissão como uma coisa natural. Tão poderosa é a força do hábito. Eu diria sugestão. Não obstante, o progresso das luzes resgatou a mulher na opinião. Não devemos nos esquecer
que o mundo também é regido pelas leis do progresso. E é natural que um homem verificasse dentro do seu lar as suas esposas, suas filhas, que elas tinham inteligência. Somente aqueles muito ignorantes, eu diria, não iria admitir isso, que ela teria uma inteligência tão grande, talvez quanto a sua, ou até mais. Porque a lei do progresso vem e vai adiante, ela não para, não. A lei do progresso arrasta tudo ao seu lado para o melhor. E conquanto a considerasse, muitas vezes ela se afirmou pela inteligência, que eu acabei de dizer, e pelo gênio. E a lei, conquanto a considerasse menor, pouco a pouco afrouxou os laços da tutela. Mesmo que os homens vissem que a mulher não era uma animalha doméstica, né, vamos dizer assim, mas a lei ainda estava escrito ali naquelas leis sobre a inferioridade dela. Mesmo que eles reconhecessem, alguns, né, reconhecessem que elas não eram assim, então inferior. Continua ele dizendo: pode-se considerá-la emancipada moralmente, se não o é legalmente. Se não estava escrito nos papéis das leis de uma nação, mas no íntimo os homens sabiam o quanto ela era importante, E termina ele esse parágrafo dizendo o seguinte: é a esse último resultado que ela chegará um dia pela força das coisas, que hoje nós já chegamos. Isso foi escrito, amigas, 155 anos atrás, na França. E França sempre foi um país de ideias mais libertárias. Há 155 anos, com muito custo, já chegamos, já nos aproximamos um pouquinho de tudo isso. O Espiritismo nos faz compreender que, além do corpo feminino ou masculino, existe um espírito imortal, que evolui de encarnação a encarnações. Veja bem, nós não vivemos uma vez só nesse mundo, não. Vivemos várias vidas. Por que vivemos várias vidas? Porque nós vamos adquirindo experiências e novos conhecimentos a cada existência vivida. Porém, ele também nos ensina que espírito não tem sexo. Daí, podemos deduzir o quê? Se espírito não tem sexo, vou te explicar por quê. Quando Deus criou os espíritos, ele criou sem sexo. O sexo é necessário nos mundos materiais para a procriação. Nós somos criadores do corpo físico dos nossos filhos, mas não do espírito. Por quê? Porque antes desse corpo físico já existia o espírito. Dá para entender isso? Então, sendo assim, nós podemos deduzir o quê? Que nós renascemos, ora como homens, ora como mulheres. Eu sei que há muitos, isso vai causar até um pouco de, não surpresa, mas um pouco de revolta. Talvez para os homens, né? Acho que eles gostam de ser homens, viu? Mas é a verdade.
Nós passamos, às vezes, várias e várias encarnações como mulheres, depois passamos várias encarnações como homens, porque nós temos que aprender, em ambos os sexos, a nossa evolução, que é imortal, que é eterna. Nós não paramos de evoluir. Perante as leis de Deus, então nós podemos deduzir também que não se justifica que o homem se considere superior à mulher, porque seria uma falsa superioridade ele pensar desse jeito. Homens, pare um pouquinho e meditem. Hoje vocês são homens, né, pelo sexo, mas são espíritos imortais. Amanhã poderão renascer como mulheres. Então, cuidado como vocês tratam as suas mulheres. E diria também às mulheres, cuidado como vocês tratam os seus homens, que pode ser que na próxima encarnação nós, né, venhamos a nascer na condição feminina. Por quê? Porque nós temos que acompanhar a lei do progresso. Voltando a esse artigo da revista Espírita, Kardec continua, e eu vou ler para vocês. A cada encarnação, a alma chega mais desenvolvida, trazendo novas ideias e os conhecimentos adquiridos nas existências anteriores. Nós desencarnamos e vamos para o plano espiritual. Lá, nós vamos aperfeiçoar-nos naquilo que nós estamos necessitando mais. E é natural que o seu mentor chegue e diria assim: Amália, você vai renascer mulher. Possa ter que eu tenha sido um homem, eu não sei, porque é necessário para a sua evolução espiritual. Então eu vou me preparar na espiritualidade, na condição de mulher, para que eu volte à Terra e exerça aquilo que eu teria que exercer. Talvez o casamento, procriação, como profissão eu fui professora. Hoje tento dar umas palestras espírita, uma estudiosa, uma pesquisadora da doutrina espírita. Mas para isso eu teria que ser mulher. E é claro que talvez eu não tenha reclamado, né? Tenho aceitado a ideia, porque muitos vão reclamar, né? Mas a gente acostuma com a ideia, não é assim? Penso eu que a maternidade é uma lei, né? É uma lei, a maternidade, que é concedida somente à mulher. E eu penso, se eu não fosse mãe, nossa, eu adotaria, sim, eu teria que ser mãe, viu, gente? De qualquer jeito, ou pelo meu organismo, ou pela adoção. Eu teria que ser mãe. Isso eu sempre falo. É muito prazeroso ser mãe, viu? Assim, continua ele, se efetua o progresso dos povos. Os homens e as mulheres civilizadas de hoje são os que viveram na Idade Média ou até na época das barbáries. Então eu acho que a gente já evoluiu muito, viu? Os que viverem nos séculos futuros seremos nós hoje. Hoje estamos aqui, mas nos séculos futuros nós estaremos muito, muito mais melhorados. Com toda certeza, tanto intelectual quanto moralmente. Que a nossa evolução não é somente na parte intelectual. Isso é uma das condições para nós, espíritos, que estamos evoluindo, mas também a condição moral. E termina esse artigo, muito bonito esse artigo que ele escreveu, ele termina dizendo: o Espiritismo abre a era da emancipação da mulher. Legal, que ele diz, da mulher.
como abre a lei da fraternidade e da igualdade. Então, pessoal, o Espiritismo nós podemos considerar como pioneiro na visão altruísta que tem sobre a nossa condição feminina. Porque outras religiões não tinham essa visão, não. Isso, volto a lembrar a vocês, foi há 155 anos atrás que nós começamos a ter, dentro da nossa doutrina, esse valor, nós mulheres. Bem, meninas e meninos também, é claro que esse avanço da mulher perante a sociedade nos ocasionou pesadas jornadas de trabalho, tanto lá fora, profissional, né, como dentro do nosso lar, com a nossa família. Por quê? Por Deus, meninas. Eu escrevendo esse artigo, eu me cansei. Eu me cansei. Porque hoje eu já estou com 71 anos e comecei a pensar, meu Deus, nós fazemos tudo isso? Preste atenção, meditem comigo. Ela tem que se desdobrar nos cuidados da casa, dos filhos, do cônjuge, sim, e até da sua família, pai e mãe. E muitas mulheres, elas têm aquele dom, que eu penso que já nasceram com aquele dom, de ser uma líder dentro da sua família. E ninguém faz nada sem consultá-la. Já é uma parte da sua vida familiar. Ela tem que pensar nas despesas domésticas, na escola do filho, se ele está aprendendo, se não está, da perua que vai para a escola, ou do ônibus, ou ela mesma tem que levá-lo. Ela tem que pensar nessas despesas domésticas, que inclui o quê? Aluguel ou prestação da sua casa, condomínio, água, luz, telefone, gás, celular, não somente o seu, mas dos filhos também, roupa, calçado para essas crianças, saúde para essas crianças também, para toda a família, a limpeza do seu lar, a comida, né? O alimento. E além de tudo isso, ela também tem que cuidar da sua aparência pessoal. Porque lá fora, no seu trabalho, a sociedade vai exigir isso dela. Que ela esteja bem vestida. Aí entra os seus cuidados. Cabelo, unha, depilação, sim, maquiagem, porque elas têm que estar bonita. Um belo sorriso, isso custa caro, ter um belo sorriso. E, sobretudo, serenidade, paciência, tolerância, simpatia. A roupa, aí eu entro naquilo que martiriza tanto nós mulheres. A roupa. Porque você tem que estar com um modelito mais atual. De repente, meninas, você tem uma noite de velar a cabeceira do seu filhinho, que teve febre a noite inteira, e você não vai deixar para outra pessoa. Você deixa uns minutos, daqui a pouco você está lá novamente para ver se essa febre aumentou, se diminuiu, se é Covid, se não é Covid. Você passou a noite em claro. No outro dia você está acabada, com olheiras profundas. Às vezes não dá tempo
nem de fazer uma pequena maquiagem. Chega no seu trabalho acabada, derrubada. As amigas vão olhar, fulana, o que aconteceu? Você está tão abatida? De repente, teu patrão te pede para fazer alguma coisa, você digita tudo errado, porque tua cabeça não está no trabalho. Sua cabeça está lá na sua casa. Será que o Carlinhos melhorou? Será que a febre abaixou? Liga, pega o celular, liga para a mãe ou para quem quiser, para a cuidadora, para quem está com aquela criança ou é a vizinha. E o patrão ainda lhe chama a atenção. E você fica triste. Vai lá para o banheiro chorar. Meu Deus, ninguém compreende o drama que eu estou passando. Ninguém compreende que eu estou preocupada com a saúde do meu filho. Às vezes é muito grave mesmo, mas você, pela condição financeira, você tem que deixar tudo para trás e ir para o seu trabalho. Por isso que eu falo, patrões, patroas, tenham um pouco de misericórdia. Nós sabemos que tem muita mulher danadinha, a gente sabe disso, né? Nós sabemos disso. Mas tenha um pouco de compreensão com seus funcionários. Olha, meninas, não é fácil, porque de repente o seu patrão chega e diz, você vai ter que ir para um congresso, ter que fazer aquele seminário, eu preciso que você fique mais atenta com as coisas da nossa empresa, então surgiu isso, você vai ter que aprender. E agora? Como que eu vou fazer para ir? E agora? Será que eu tenho roupa? Será que eu tenho calçado? Aí começa. Bom, você vai dar tudo certo, porque eu sei que você consegue fazer isso. E agora? Com os novos tempos, muitas mulheres ainda conseguem trazer o seu trabalho para casa. Mas é difícil se concentrar em casa, viu? Não é fácil. Para quem tem filhos, não é fácil. Aí você tem que estar bonita, preparada, porque vai ter uma live hoje com todos os funcionários, com aquela empresa nova. Você tem que estar apresentável. Entenderam, meninas? E de repente você deita à noite. Meu Deus, eu estou tão cansada. Meu Deus, parece que um trem passou em cima de mim. E não é para menos. Quando se tem um companheiro, um cônjuge que ainda compreende tudo isso, você pode se erguer a mão para o céu e se sentir muito feliz, com toda certeza. Mas eu tenho certeza que você dá conta de tudo isso. Aí eu pergunto a você, cada uma dessas tarefas que eu falei tem muita importância, mas muita importância mesmo. Mas onde fica a busca pelo seu equilíbrio, a busca pela espiritualidade, a busca por Deus, a busca por Jesus? Onde fica tudo isso? Ai, mas não dá tempo. Meninas, nós não devemos esquecer nunca que nós somos espírito e matéria. A matéria você está alimentando muito bem. Sim, porque se você não alimentar a matéria muito bem, você não consegue trabalhar também, nem fazer tudo isso que eu falei. Mas o espírito, ele também precisa de alimento. E esse alimento é o alimento espiritual.
E de onde vem esse alimento espiritual? E eu diria a vocês, da fonte divina, que é o nosso Pai maior, que envia aquele Filho maravilhoso para nos ensinar esse equilíbrio de que nós necessitamos para a alma e para o corpo. Mas como? Eu rezo todo dia, Mália, rezo todo dia. Eu sei que você reza. Mas agora eu vou voltar você para os seus filhos, para o seu cônjuge, para a sua família. Você pode estar rezando todo dia, mas você está ensinando isso para os seus filhos? Você, de uma forma geral, está dando Deus para os seus filhos? Está ensinando o Evangelho de Jesus? Está lá na Bíblia, 4 evangelhos maravilhosos, com a história de Jesus, que Jesus não escreveu nada. Os evangelistas que escreveram sobre sua vida e os ensinamentos que ele deixou. Por que eu digo isso? Quando você estuda e pratica o Evangelho de Jesus, você está iluminando a si mesma e a toda a sua família. Para nós espíritas, é de grande importância reunir nossa família uma vez por semana, pelo menos, porque agora tá difícil ir para o templo religioso. Então, uma vez por semana, mesmo a gente indo para o templo religioso, a gente faz assim, uma vez por semana, reúne a família e vamos dar Jesus, trazer Jesus para dentro do nosso lar com aqueles exemplos que ele nos dá. Meninas, eu digo mais uma vez, vocês não terão motivos para arrepender disso nunca. Quem dá Deus e Jesus para os seus filhos só tem motivo de alegria. É claro que vai ter tristeza também, porque são espíritos que precisam evoluir e estão na nossa família para que a gente possa conduzi-los, não é assim? E esse equilíbrio? Ah, mas eu não vou conseguir esse equilíbrio. Vai. Pessoal, corpo e espírito tem que estar assim, ó, no pronto equilíbrio. Corpo doente adoece o espírito. Espírito doente adoece o corpo. Então nós temos que estarmos em pleno equilíbrio, matéria e espírito. Que quando você ouve as palavras de Jesus e pratica, você estará jorrando água divina de conhecimento sobre você, sobre as outras pessoas e sobre a sua família. Por que eu digo água? Eu digo água porque eu quero lembrar a vocês um trechinho de um diálogo que Jesus teve com a mulher samaritana. Jesus tinha que ir até a Galileia e passar por umas terras que pertenciam aos samaritanos, né? Que ia chegar numa cidade chamada Sicar. E no trajeto dele com seus apóstolos, ele para numa fonte de água, num poço de água, para beber, matar a sede, enquanto que os apóstolos iriam até aquele povoado samaritano, né, de origem samaritana, comprar alimentos para que eles prosseguissem a sua viagem. Jesus senta ali um pouquinho para descansar e eis que chega uma mulher com um cântaro que veio retirar a água daquela fonte. E ele pede água a essa mulher, que lhe dê de beber. E ela começa a conversar com ele, que aquele poço
é o poço de Jacó. E Jacó também fazia parte, né? Era Samaria, fazia parte também das origens de Jacó. Mas os judeus não viam os samaritanos com bons olhos, porque eles diferenciavam um pouco o seu modo de viver a religião. Jesus começa a conversar com ela e é uma mulher. Seus apóstolos chegam com as provisões e ficam admirados. Como Jesus pode estar conversando com uma mulher? Como? Porque não era usual, não era o costume de um homem se dignar a tratar uma mulher dignamente. Aí nós podemos nos reportar a Jesus e vocês, estudando os evangelhos, vocês vão encontrar várias passagens como Jesus dignificou a mulher. E ele fala para essa mulher que vou ler para vocês o trechinho. Quem beber da água que eu darei, nunca mais terá sede. Que é a água do conhecimento. Ele faz uma analogia com a água física, material, daquele poço, com a água do seu conhecimento. Quer dizer, quem aprender, nunca mais vai esquecer. Porque se tornará nele uma fonte jorrando água para a vida eterna. Aquele que beber o conhecimento de Jesus, de fato, verdadeiramente, ele nunca mais esquecerá. E será um propagador das verdades divinas. E os apóstolos, então, admirados daquele diálogo, que foi longo. É que não dá tempo de eu ler todo para vocês. Mas procurem, viu? Pega a sua Bíblia, pega o seu Evangelho. Está lá no Evangelho de João, é o capítulo 4. Eu estou falando um pouquinho do versículo 14 e 15, um pouquinho. Mas estudem. E ele então diz à mulher: vai lá e fala para o seu marido. Aí a mulher olhou. Aí Jesus lhe diz o quê? Eu sei. Você já teve 5 maridos. Aí ela se queda diante daquele homem. Porque os samaritanos também esperavam o Messias. E o diálogo é sobre isso. Quando ele lhe diz isso, né? Eu não tenho marido. Ele falou, eu sei, você já teve 5. Então, vocês notaram que Jesus não escolheu uma santa para conversar? Dá para entender isso? Era uma mulher do povo, uma mulher comum. Mas ele fez questão. Por que será que ele fez questão de falar com aquela mulher que talvez fosse até muito criticada dentro do seu povoado? Presta atenção na sutileza das palavras do Evangelho, viu, meninas? Porque ele sabia também que aquela mulher seria aquela fonte jorrando a água do saber e do conhecimento. E ela sai correndo para avisar a todo o pessoal, os homens, né? Que o Messias estava ali. Quando ela conta tudo, eles dizem o seguinte: nós não vamos acreditar em você, mas vamos acreditar naquilo que você está falando. Não é por você. É claro, a mulher era valorizada? Não, mas é o que saía da boca dela. E foram atrás. Aí Jesus foi para esse povoado, se hospedou, deve ter dado muitos ensinamentos ali. E eles trataram Jesus com toda a educação e valor que Jesus
merecia, não é? E merece. E a gente sabe, meninas, que foi Jesus mesmo, há mais de 2000 anos atrás, que começou a dignificar a mulher. Porque do contrário, mas muitos homens seguiram o exemplo dele, né? Isso a gente tem que dar assim um voto de confiança a muitos homens, porque eles também valorizaram a mulher. Várias mulheres nos inspiraram e ainda nos inspiram na sua condição feminina de se destacar dentro de uma sociedade, seja na política, seja na religião, seja das artes. Sim, várias se destacaram, principalmente na luta pelos nossos direitos. E elas agiram, e eu vou falar um pouco das mulheres, algumas mulheres espíritas que agiram na sociedade com aqueles menos condições físicas, né? Com muita responsabilidade, com muito amor, porque elas levaram não só o pão material, mas essas mulheres espíritas também levaram o pão espiritual. Eu vou citar algumas delas já desencarnadas, porque encarnadas também tem muitas mulheres, mas muitas mesmo, que fazem a diferença no nosso Brasil e no mundo. Mas eu vou falar só das brasileiras, tá bom? Ivone do Amaral Pereira, costureira, médium, psicógrafa. Ela tinha várias modalidades de mediunidade, era receitista de homeopatia, escritora, nunca se casou, e ela é autora mediunicamente, né, pela psicografia, daquele famoso livro Memórias de um Suicida. Quem estiver pensando em suicídio aí, leia esse livro. Vocês nunca mais vão falar em suicídio. Zilda Gama, outra mulher também. Nasceu até um pouco antes de Chico Xavier. Médium, psicógrafa, educadora, escritora. E tem uma curiosidade muito grande sobre ela. Em 1931, ela foi autora de uma tese sobre o voto feminino, que foi aprovado pelo Congresso Nacional. Isso foi em 1931, porque a mulher também não votava. Anália Franco, mulher admirável, admirável. É mais até contemporânea, vamos dizer assim. Eu não lembro quando ela desencarnou. Mas ela fundou mais de 70 escolas, 23 orfanatos, 2 albergues, uma colônia para mulheres que sofriam maltratos, que estavam no hora veja com seus filhos, uma banda musical feminina, uma orquestra, um grupo de artes dramáticas, 24 oficinas profissionalizantes. E ela também escrevia para jornais. Ela é considerada uma filantropa brasileira. Adelaide Câmara, professora, escritora, palestrante espírita, médium psicógrafa. Ela possuía várias faculdades mediúnicas, poetisa. E quando essas faculdades começaram a se manifestar em Adelaide, sabe quem a orientou pessoalmente, que até então estava encarnada? O Dr. Bezerra de Menezes. Divaldo Pereira Franco tem muitos escritos do espírito Adelaide Câmara. Benedita Fernandes, médium, evangelizadora de criança, fundou o lar Benedita Fernandes para crianças, sofreu.
Foi considerada deficiente mental, mas não era. Ela tinha uma mediunidade muito grande. Ela sofreu tanto que ela fundou um sanatório que hoje leva o seu nome, Sanatório Benedita Fernandes, em Araçatuba. Aqui no estado de São Paulo ela é bem conhecida. Marlene Nobre, essa é mais contemporânea, porque eu tive a ocasião de conhecê-la. Ela veio em nossa cidade, aqui em Bauru, dar uma palestra olha, uma pessoa de muito conhecimento. Médica, escritora, palestrante e conferencista espírita, e ela é uma das responsáveis pela fundação da AME Brasil. Vocês sabem o que é AME? É a Associação Médico Espírita do Brasil. Olha que mulheres valorosas. E como eu digo, ainda tem muitas, mas não dá para citar todas. O Brasil, de uma forma geral, também teve mulheres dignas, maravilhosas, que fizeram muitas conquistas no âmbito da nossa liberdade, da nossa emancipação. Eu vou citar algumas, não assim por datas, que vai ficar mais fácil para que vocês lembrem. E já vem de séculos atrás. 1832. Nísia Floresta, educadora, escritora, tradutora. Nessa época, ela traduziu um livro de uma feminista alemã. Isso lhe causou transtorno, comentários maldosos dos homens, que o livro falava sobre os homens, e ela traduziu e publicou. De forma que Nísia Floresta é considerada a primeira feminista brasileira. 1879. Mulheres brasileiras conseguem o direito de frequentar o ensino superior, meninas. 1887. Rita Lobato Velho forma-se a primeira médica brasileira. Rita Lobato Velho, não se esqueçam desse nome. 1932. O novo Código Eleitoral concede à mulher o direito de votar. Vamos voltar lá em cima com Zilda Gama, que escreveu essa tese, uma espírita? Olha que honra para nós mulheres espíritas, viu? 1962. Essa vocês vão rir. E não é tão antigo assim, não. É aprovado o Estatuto da Mulher Casada. Elas não precisariam mais da autorização do marido para que fossem trabalhar fora de casa. Autorização do marido. E outra, elas poderiam requerer a guarda dos seus filhos no caso de uma separação. Quer dizer, se a mulher resolvesse se separar ou o homem resolvesse se separar dela, nem com os filhos ela poderia ficar. Nós já demos um salto grande, meninas, com certeza, viu? 1994. Rosiana Sarney é eleita a primeira governadora brasileira, a primeira mulher a ocupar um cargo de governadora no Brasil. E foi pelo estado do Maranhão. E ela foi reeleita no seu segundo mandato. 2006 é sancionada a Lei Maria da Penha, que tem lá suas deficiências, mas é uma lei, né? 2010, Dilma Rousseff é eleita a primeira mulher presidente do Brasil, que até então nunca tinha tido. Em 2015, já mais recente, no dia 9 de março, entra em vigor a lei do feminicídio. Gente, até alguns anos atrás eu não sabia disso. O que é essa lei? Essa lei vê
agressões físicas ou psicológicas, abuso ou assédio sexual, tortura, mutilação genital, espancamentos e qualquer outra forma de violência que gere a morte de uma mulher. Meninas, muita coisa ainda há de ser feita, mas eu quero lembrar vocês que a lei do progresso vai vindo e vai indo. Quem não se adequar a essas leis vai ficar para trás. Portanto, minhas queridas, eu lembro a vocês dignificar o seu estatuto de mulher. Não joguem isso fora, porque muitas lutaram para que a gente pudesse conseguir tantas coisas boas, essa emancipação, tanto da sociedade, que ainda falta muito, volto a dizer novamente. Na religião também a mulher não tinha vez, mas graças a Deus, hoje nós já temos o nosso papel, até nos nossos templos religiosos. Eu gostaria de deixar um abraço para todas vocês, minhas queridas, aos homens também, que fazem parte da nossa vida, e quantas vezes também já fomos homens, né? Temos que lembrar disso e ainda seremos. Então, que Deus abençoe a todas vocês, meninas queridas, façam por onde valorizar a sua condição de mulher. E fiquem todas e todos na paz do Mestre Jesus.